Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Situação impressionante envolvendo o meia Nátio Fernandes. São Paulo envia proposta oficial pelo zagueiro Arthur Chaves. Vitor Sá finalmente chegando no São Paulo. Mike pode sair, teve proposta pelo Caleri. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, antes da gente continuar aqui, antes de ir pro vídeo sem enrolação, vão tacando o dedo do like, vão deixando like aí, que o like dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário aqui. Posso contar com isso aí? Deixem o like aí porque fortalece muito a nossa mídia alternativa do São Paulo Futebol Clube. É isso ou não é? Galera, São Paulo fez proposta, né, oficial pelo zagueiro Arthur Chaves. São Paulo queria aquele Domingos Duarte, né, mas não rolou. Eu não via problema na chegada do zagueiro Domingos Duarte, mas eu confesso que o Arthur Chaves eu prefiro. Eu acho o Arthur Chaves um zagueiro mais interessante do que o Domingos Duarte. Mais caro também, né? Mas muito mais promissor. A chance de dar certo com o Arthur Chaves é muito maior. E agora é oficial. São Paulo envia a proposta oficial, empréstimo com opção de compra, né? São Paulo teria que comprá-lo em 2027. O São Paulo já estaria comprando, né? O São Paulo compraria agora. Eles falam em empréstimo com obrigação, com opção de compra, mas não. São Paulo, na prática mesmo, o São Paulo compraria agora o jogador para pagar em 2027. É assim como o São Paulo vem fazendo com muitos jogadores. Então não seria um empréstimo, seria uma compra para pagar lá na frente, né? Seria um empréstimo financeiro, não um empréstimo de jogador, né? Mas, e aí o São Paulo pagaria os salários do Arthur Chaves. É uma compra parcelada que tem um outro nome, né? Mas eu gosto bastante do Arthur Chaves, por mais que seja mais caro, né? Aparentemente mais caro que o Domingos Duarte. É um jogador pra mim mais valoroso, mais novo, mais promissor. Eu gosto mais de uma ideia do Arthur Chaves. Só que assim, eu vejo... Aqui é uma crítica, tá? Aqui é uma crítica porque eu vejo o São Paulo indo com muito mais afinco, detalhe, minúcia em cima de zagueiro do que propriamente em atacante, em meio atacante, né? Os zagueiros, parece que o São Paulo, essa diretoria inútil, incompetente, né? Parece que o São Paulo estuda muito mais, parece que o São Paulo é muito mais meticuloso, muito mais detalhista, muito mais analítico quando se trata de zagueiro. Isso é horroroso, isso é patético, porque o Vitor Sá tá chegando, o atacante, né? Já tá basicamente tudo certo já para assinar de forma oficial. E foi muito rápido. O São Paulo não foi para cima do Vitor Sá, não foi para cima do Cebolinha, do Luiz Araújo, não foi para cima de muitos pontos. O São Paulo chegou e contratou um atacante. Agora, com um zagueiro, São Paulo calcula, né? O Domingos Duarte pediu acho que 20% a mais de um valor ali irrisório, acho que daria 90, 100 mil a mais de salário. O São Paulo brecou. Juan Tressoldi queria contratar, Dória e Tolói teve que trazer de volta. Ah, não dá certo, vamos lá, vamos estudar um novo zagueiro. Pra volante e pra zaga, o São Paulo é completamente detalhista, né? Estuda mercado. Cara, é ridículo isso. É patético. Olha como o Sabino veio. Sabinão da massa aí veio. Baratinho e tal. Resolveu o problema. Sabino, a chance de dar errado era gigantesca. E deu muito certo, Sabino. Pra mim, nossa senhora, excedeu demais as expectativas. Mas zagueiro é assim. Zagueiro, você traz qualquer zagueiro, deu certo, pô, beleza, deu errado, já manda embora, já traz outro mais barato. São Paulo não, São Paulo fica né, o mercado da bola do São Paulo, geralmente com esse Rui Costa aí, que eu não posso nem falar o que eu acho desse cara aqui, o mercado do São Paulo, ele gira em torno de volantes e zagueiros. É assim, é de dar nojo, e não pelos atletas, tá? Não que eu acho que não tenha que trazer zagueiro, volante, mas parece que o São Paulo foca muito mais em zagueiro e volante quando deveria focar muito mais em atacante, meio atacante. É inacreditável, né? É inacreditável. Mas, enfim, Vitor Sá, ponta esquerda, já tá basicamente tudo certo. Eu vou trazer assim que fechar, né? É um jogador que o São Paulo teve muitas conversas, muitos ajustes contratuais e ajustes financeiros também em relação ao São Paulo fechar o negócio para trazer
o Vitor Sá, e manda a proposta oficial pelo Arthur Chaves. Arthur Chaves, nesse momento, é o grande nome para chegar, para reforçar o São Paulo agora na zaga. Arthur Chaves. Mas vamos ver como é que vai ficar isso. Eu sempre vou atualizando. Vão comentando o que vocês acham disso aí também. Galera, Arboleda, né? Situação, parece agora uma atualização em volta do Arboleda. Situação travou completamente e parece que não vai dar negócio de jeito nenhum com o Santos. São Paulo tá certo. São Paulo tá certo. Mas vamos falar, Tidico tem que se livrar do Arboleda. Concordo. Mas o São Paulo precisa vender, precisa fazer o negócio igual todo clube faz. São Paulo queria contratar um goleiro do Santos. Era o John Vitor? Acho que era o John Vitor um tempo atrás, aí uns anos aí. Não lembro se era o John Vitor. John Vitor já era do Santos? Eu não lembro se era o John Vitor, era um goleiro do Santos, eu não lembro direito. Era custo, assim, de 20, 30 milhões de reais por um goleiro. O que eu tô querendo dizer com isso? É que todo time que o São Paulo vai negociar coloca valores ridículos e absurdos. Ridículos e absurdos. Qualquer clube, seja do Brasil ou seja da América do Sul, os clubes eles valorizam os jogadores de uma forma pro São Paulo ridículo, um monte de jogadorzinho patético. Até aquele Mateuzinho do Vitória, que pra mim é bom jogador, eu queria o Mateuzinho no São Paulo. São Paulo foi falar com o Vitória, era uma coisa assim impossível, coisa de 60, 80 milhões pelo Mateuzinho. Um cara que o Vitória é um time, né, com todo respeito à grandeza do Vitória, é um time que tá sempre na Série B. Aí quando o São Paulo vai comprar 60, 80 milhões. O que eu tô querendo dizer com isso? É que todo mundo inflaciona completamente quando se trata de São Paulo. É uma coisa assim ridícula. Os caras cobram valores estratosféricos pro São Paulo comprar qualquer jogador. Então, quando se trata de São Paulo, o São Paulo também tem que fazer isso. Arboleda? Não, o preço lá em cima. Não vai mais jogar? Não importa. Quer levar? Porque assim, e o Arboleda, tecnicamente falando, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Sem clubismo nenhum. Todo mundo sabe disso. Ele é um dos melhores. Dos melhores. Dos bons que tem aí é o Gustavo Gomes, Barbosa, né? Quem mais? Tem muitos bons zagueiros, mas o Arboleda é um dos melhores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então o São Paulo, certo, não tem que, só porque precisa se livrar do jogador, o que precisa do dinheiro, fazer qualquer negócio. Tem que valorizar mesmo. Então é isso, mas agora, de novo, né, uma novela, um ciclo que não se encerra entre Arboleda e São Paulo. Agora o Santos aparentemente deixou quieto e não vai negociar, mas o São Paulo tá certo. Precisa saber sofrer e precisa fazer o melhor negócio envolvendo o Arboleda. Galera, Jonathan Calera agora estão falando aqui que recebeu proposta do León, né, do México, e teria o Boca, sempre tem, né, um time, Estados Unidos, México, Boca Juniors ou River, né, sempre, é o tempo inteiro um time, algum time da Europa, Caleri não vai, gente, sim, a chance é mínima dele aceitar. Eu queria que o Caleri se encerrasse o ciclo com o São Paulo. Não tô aqui criticando, né? Não tô falando isso. Eu acho que o Caleri, ele foi um cara que representou muito bem o São Paulo. Mas eu particularmente acho muito caro o que o São Paulo vai pagar aí. São Paulo vai pagar aí, aparentemente, né, em volta de 1.800.000 pro Caleri por mais 2, 3 anos, sei lá. 3 anos, né? Eu acho que não está compensando pelo físico do Caleri e pela fase que ele enfrenta. Eu não faria esse negócio nesse momento. Mas eu sei que tem muito torcedor que gosta e tá justo também, né? Mas assim, muito difícil essas propostas, essas sondagens que aparecem pelo Caleri. Gente, na moral, eu tô falando isso aqui sempre. Presta atenção, é basicamente impossível o Caleri não renovar com o São Paulo, tá? Basicamente impossível. Pode acontecer de não renovar? Pode, mas a chance é mínima. Caleri não vai deixar o São Paulo. É muito difícil o Caleri deixar o São Paulo. Muito. Quero que vocês comentem em relação a isso também. Galera, o Mike, né? O São Paulo recebeu sondagens pelo Mike, tem alguns clubes querendo o Mike, lateral direito, né, promissor da base. Eu não sei, né, nunca chegou a história do que o Mike foi realmente afastado, teve uma foto com a Arboleda, rumor de noitadas, ninguém sabe, eu não faço a mínima ideia, não estou falando absolutamente nada. O que eu sei é que ele foi afastado, o motivo eu não faço a mínima ideia, e eu acho que ninguém, pelo menos aqui de nós, da mídia alternativa, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe realmente por que o Mike foi afastado. A verdade é que o Mike atuava
atuava com um certo volume com o Crespo, né? Um número bom de jogos com o Crespo, e eu sempre gostei do Mike. O Mike, pra mim, não joga mais hoje que o Lucas Ramon, mas eu gostaria muito mais do Mike do que o Cédric Soares. Tudo bem que o Cédric tá deixando o São Paulo, né? Ainda bem. Mas eu gostaria hoje do Mike ser o reserva imediato do Lucas Ramon. Mas ele tá afastado e muito provavelmente não vai jogar mais pelo São Paulo. Muito provavelmente. E aí vem sondagens de time, né? Interesse, mas sem compensação financeira. Aqui, ó. Uma ova, desculpa aí, gente, mas uma ova. Jogador de 21 anos da base tem que colocar. Vocês querem comprar o Mike? Pra queimar 40, 50 milhões de reais no mínimo. Por quê? A mesma coisa do Arboleda. Se o São Paulo quiser contratar, negociar algum jogador de outro clube por um jogador que tenha 20, 21 anos, 22, vão colocar 100 milhões de reais por qualquer jogador, por qualquer caneludo. Então, de novo, senso Arboleda nisso aí. São Paulo precisa colocar valores altíssimos pelo Mike. Quer levar um jogador novo desse jeito? Paga pelo menos 50 milhões de reais. Tem que jogar lá em cima. Dico, o Mike não vale isso. O Mike não vale isso. Não tá jogando. O São Paulo precisa se livrar. Não importa. Nós vimos os caras perderem negócio com o São Paulo, vários outros clubes perderem negócio pro São Paulo porque não abriram mão de colocarem valores estapafúrdios, valores irreais em cima de jogadores que não valiam. Então o São Paulo precisa fazer a mesma coisa, colocar valor irreal. Quer comprar, compra, não quer, não compra. Ficou assim o futebol. Ficou assim. Então tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso. Não tem compensação financeira, então tchau, não vai negociar. Não vai negociar. Tá todo mundo engrossando o caldo pro São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Enfim. Mas pra mim o São Paulo melhorou um pouquinho. Desde aquela valorizada no Marcos Antônio pro Flamengo, o São Paulo melhorou nisso aí. Não tá se desfazendo dos jogadores de forma babaca, né? Como fazia antigamente, né? Melhorou um pouco em relação a isso. Só que eu tenho que ser justo e falar, por mais que eu odeie, mais que eu não suporto essa diretoria horrorosa, inútil, imunda, né? Incompetente, incapaz. Galera, eu estou esperando muito pelos meias do São Paulo, né? Tem uma chance do Bobadilla não voltar mais pro São Paulo, um jogador que tem detonado, né? O Bobadilla tem jogado muito bem, mas assim, Marcos Antônio e Danielzinho. É até difícil falar isso, mas assim, o Danielzinho pode ser melhor que o Bobadilla. O Bobadilla, estava jogando uma barbaridade no São Paulo. Uma barbaridade mesmo. Aí concretizou Marcos Antônio e Bobadilla. Aí o Marcos Antônio machucou, ficou jogando Danielzinho e Bobadilla, e o Bobadilla ele deu muito conta do recado. Mas assim, o Dorival Júnior agora vai pegar todos esses jogadores recuperados. O Bobadilla pode ser negociado, né? Por conta dos interesses, está na Copa, está numa fase excelente. Independente do gol contra, que ali é uma fatalidade, né? O Bobadilla está numa fase excelente, pode ser que ele nem volte pro São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo tem muito potencial com o Dorival Júnior para fazer esse meio de campo de forma espetacular. Espetacular. O Crespo tinha um meio de campo muito bom, né? O Crespo conseguiu montar esse meio de campo, aí ele não tinha nem ataque nem zaga. O Roger Machado tinha um ataque bom, ele não conseguiu montar o meio de campo e também não tinha zaga. Nenhum dos dois tinha zaga, né? Técnicos bem ruins, né? Que infelizmente vêm pro São Paulo de forma inexplicável, né? O Crespo um contexto maior, melhor, mas um ano e meio muito ruim também, né? Uma segunda passagem infelizmente muito ruim, né? Em termos de futebol, a montagem do time, né? Só acertou o meio de campo, o resto não prestava, né? Nem o ataque, nem a zaga. O Roger Machado, o ataque melhorou um pouco, colocou 4 atacantes, meio de campo não funcionava igual do Crespo e nenhum tinha zaga, né? Então eu tô muito confiante que o Dorival, com esses jogadores recuperados, que o Dorival consiga finalmente montar esse meio de campo, que é a parte mais importante, e nós temos jogadores excelentes, falando nível Brasil. Pablo Maia já deu uma melhorinha, mas o Pablo Maia não tem espaço, né? É um cara hoje pra compor elenco quando se fala de Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla. Eu tô bastante esperançoso pro Dorival, pós essa Copa, conseguir montar esse meio de campo da forma como nós estamos esperando, que eles podem render sim, porque tem muita qualidade. Isso pra mim é uma excelente notícia. Isso pra mim é o que nós temos talvez de melhor hoje no time, o meio de campo, o melhor setor hoje falando em nível de elenco, em qualidade de jogador. Isso me deixa bastante animado. E galera, e o Nátio Fernandes? Vocês gostariam dele no São Paulo? Eu adoraria. Nátio Fernandes, o São Paulo ainda precisa do meia. Tico, ele é muito velho. Calma. Eu adoraria o Nátio Fernandes, sempre quis ele no São Paulo. E o Nátio,
Presta atenção, o Nacho poderia vir em uma condição igual o Sabino. O Nacho, ele tava no River, acabou a carreira dele lá no River. São Paulo sempre teve um ótimo relacionamento com o River, mas o Nacho agora tá sem clube. Nacho Fernandes tá sem clube, um cara que jogou muito bem. Foi muito falado de Ganso no São Paulo ultimamente. Qual a diferença? A gente pode entrar numa discussão de quem jogou melhor. Aí eu não sei, não vou nem entrar no mérito da questão. Mas qual a diferença a falar em relação à idade, em relação ao... É igual ali, né? O perfil do jogador. Eu adoraria o Nacho numa condição igual do Sabino. Tipo assim, que o São Paulo não paga absolutamente nada por ele e daria pra fazer. Ah, Tico, fala aí. Olha aqui, ó, presta atenção. Nacho Fernandes tem 36 anos, não é novo, mas sempre jogou muito. É um meia criativo, é um meia atacante que nós ainda precisamos. E tentar o Nacho, por que eu não acho problema? Ah, Tico, mas não vai resolver um cara velho, um cara que não aguenta andar mais, tá meio bichado. Por que não trazer? Por que não contratar um meia atacante e o Nacho também? Por conta da situação financeira, né? Olha aqui, ó, o Nacho está sem clube. Não é sem clube, ele tá no clube de Ginásio e Esgrima La Plata. O contrato dele acaba no final do ano, ele tá sem clube, né? Ele tem um valor de mercado aqui de 200 mil euros, aproximadamente R$1 milhão, ou seja, seria o São Paulo querendo trazer o Nacho igual o Sabino. Ó, nós vamos te pagar 500 por mês, 400, 500 por mês, quer vir? Vamos te dar R$1 milhãozinho na mão aqui de reais e vamos te pagar 500 por mês, ou menos, 400. Fica aí, vamos ver o que vai ficar. Se você render até o final do ano, a gente renova com você por mais um aninho. Igual trouxe o Sabino. Traz, não gasta nada pra ver no que vai dar. Nacho Fernandes foi um craque de bola, cara que jogou muita bola. Concordo que não é nem sombra do Nacho que nós conhecemos, que já foi um dia, mas pra não gastar nada, vocês preferem o Nacho sem gastar nada ou 30 milhões no Cauli? Comprar o Cauli por 30 milhões? Eu prefiro o Nacho. Prefere comprar o André Silva por 26 milhões? Eu prefiro trazer o Nacho de graça, mesmo com a idade avançada. Porque não seria um negócio. São Paulo não estaria contratando, fazendo uma grande contratação por alguém de 36 anos. Não, São Paulo não estaria gastando absolutamente nada. Eu faria com certeza, porque é um cara que eu sei que sabe dar um tapa na bola, que sabe se entrar aos 25, aos 30, pode fazer uma jogada de qualidade e mudar um jogo. De graça, eu traria sim o Nacho Fernandes. Eu sempre gostei, sempre quis e tá aí. É só pegar, é só chegar e pegar. Acho que vale o risco por conta de todo o contexto e por não ser... Não é nem risco, né? O risco era só ele não jogar nada, porque o risco financeiro, nesse caso aqui, não existe. Mas e aí? Vocês concordam ou não com isso? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vão tacando like, vão deixando like. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.